Olá, mamães, olá, famílias. No vídeo de hoje, conforme prometido, a gente vai falar sobre a alimentação. É um tema que eu gosto bastante e que eu já fiz várias adaptações. Enfim, no decorrer eu vou contar para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou aqui, mais uma vez eu digo, para ensinar ninguém a criar filho, nem para ensinar de que forma as mães têm que agir com seus filhos para que eles se alimentem. Quero deixar. A minha ideia é simplesmente trazer as nossas experiências, trocar com vocês e explicar o que para nós deu certo, de que forma foi aplicado e ajudar da melhor forma. Também quero deixar esclarecer algumas coisas com relação à alimentação. A primeira delas é que nem todo o autista tem restrição alimentar. Então, geralmente as pessoas já dizem: ah, é autista? Ah, tem restrição alimentar. Não, uma coisa não está ligada à outra. E pode ser que alguém não goste de ouvir isso, mas em alguns casos, e não só de crianças atípicas, mas de crianças típicas também, a má alimentação dos pais ou dos familiares, das pessoas que convivem com essa criança, tem influência direta na tal restrição alimentar. Então, assim, são coisas que a gente vai abordar. Não estou aqui para ofender ninguém, mas para. Acho que vou colocar o dedo na ferida de algumas pessoas, sim. Então, vamos lá. Vou começar contando para vocês como que a gente leva essa questão da restrição. O Caio não tem nenhum tipo de restrição alimentar e nenhum tipo de alergia também. Antes de eu descobrir a questão, antes de eu receber o diagnóstico, né, descobrir a questão do autismo, o Caio já tinha uma alimentação boa, eu sempre procurei inserir conforme o desenvolvimento da idade ali, né, a gente descobriu bem cedo, então isso foi uma coisa também que eu consegui trabalhar desde muito cedo. Então, quando o Caio ele não teve muito tempo de lactação, né, natural no peito. Eu não tinha a produção de leite suficiente, então a gente entrou com fórmula já no segundo mês de vida dele, então foi muito cedo. E eu me coloquei numa responsabilidade de tentar compensar isso, né? Enfim, porque como toda mãe me culpava por não poder amamentar, né? Não tinha produção de leite. Então, lá no início, quando começou ali comer frutinho e tal, eu abri um leque bem grande, inclusive inseri para ele experimentar frutas que eu particularmente não gosto, não como. Mas acho que é importante que cada um deles tenha, né, a questão do seu gosto, da sua opinião, e depois eles vão refinando, né, esses gostos. Mas eu queria proporcionar para ele essa experiência de provar tudo. E nesse pensamento é o que eu sigo até hoje. Tem coisas que eu não gosto, que eu não como, mas que ou eu faço para ele, ou eu trago para ele pronto, enfim, né? Para que não, para que ele possa julgar se gosta ou não, né? E eu vou contar para vocês aí os exemplos que a gente tem de divergência de preferências, mas que dá certo, que a gente consegue trabalhar bem. Então, desde lá no início, depois entrou a questão da sopinha, fizemos o teste do ovo. Então, já desde o início, eu busquei sempre colocar muitas verduras, eu mesma preparava a sopinha dele, né? E aí, no decorrer ali do desenvolvimento, eu fui aproveitando e fui inserindo outros alimentos. Sempre buscando, claro, é uma frase que eu uso até hoje. Eu vou fazer a minha parte, né, de ensinar o que é bom, mesmo sabendo que o mundo vai corromper depois, porque ele vai acabar se deparando com aquelas lanchonetes famosas, né? Os colegas também de escola gostam de guloseimas e hoje ele já come guloseimas. Então a minha parte de apresentar o que é mais saudável eu faço.
não tenho a alimentação mais saudável do mundo, tá? Mas eu gosto muito de comer frutas, verduras e legumes. Eu não como fritura, eu não tomo refrigerante há mais de 10 anos, há mais ou menos quase 15 anos, na verdade. Então, e o Caio não toma refrigerante porque eu não compro. Então, ele não é proibido de tomar. Se um dia ele for numa festa, né? Quando ele vai nas festinhas e as pessoas oferecem, como ele não está acostumado, ele prova, mas não curte muito. Por enquanto tá tudo bem. Eu sei que vai chegar a fase dele curtir refrigerante e tá tudo bem também. Faz parte da vida, né? Então, tem algumas coisas que ele não tem acesso, até porque ele não sabe ir no supermercado e ele não tem dinheiro para comprar, né? Então eu ainda consigo dominar essa parte. E tem outras coisas que eu faço questão de, mesmo eu não gostando, de proporcionar para ele, né? Kiwi é uma fruta que eu não gosto e que ele já provou e gostou, então a gente tem o costume nas épocas, a gente usa muito a questão das épocas também para trazer as frutas. O Caio gosta muito de frutas, come todos os tipos de frutas. A única fruta que ele não gosta é a que eu mais gosto, que é mamão. Então, mas é uma questão de gosto mesmo. Ele não faz ânsia de vômito, ele não rejeita essa fruta. Perdão, não faz ânsia de vômito, né? Ele só não quer. Ele já experimentou, ele já provou, ele já comeu mamão e não gostou. E tá tudo bem. Então, todos os tipos de alimento a gente tem. Eu sempre uso essa expressão do prova, vê se tu vai gostar. E ele tem aceitado bem e a gente tem conseguido ampliar de forma bem satisfatória, né, essa variedade de alimentos. Então, hoje, carne vermelha é uma coisa que ele não é muito fã, ele come, mas ele não gosta muito. Eu não sei se é a preguiça da mastigação, apesar de ser sempre uma carne bem macia, enfim. A não ser guisado, né? Guisado ele até gosta um pouco mais, tolera um pouco mais, mas não é muito fã. Ele come peixe, ele come frango, ele come a carne vermelha também. Mas isso tudo foi introduzido aos poucos e foram inúmeras tentativas, né? Brócolis, cenoura, sempre que era ofertado, no início havia uma rejeição, né? E foram feitas inúmeras tentativas com todas as frutas, com os legumes, enfim, com verduras, para que ele começasse a aceitar. O arroz também no início era engraçado, ele não era muito chegado, mas com as tentativas, né, com a oferta, e, por exemplo, ele gostou de comer brócolis, então eu já botava ali um arrozinho do lado do brócolis, ou fazia um arroz com brócolis, né? Não sou nutricionista, né? Eu sei que existem nutricionistas especializadas em atendimento para autistas e crianças que têm restrição alimentar. A minha sugestão fica para que esses profissionais sejam procurados e conversem, enfim. Mas a dica principal que eu dou com relação à alimentação é a insistência, é fazer de várias formas. Por exemplo, a carne vermelha, faz um bife hoje, daqui a uns 2, 3 dias faz uma carne de panela, né? O arroz, o ovo, tem várias formas de cozinhar, tem vários tipos de temperos que podem ser utilizados. Claro, quando a criança é muito nova, o ideal é que a gente cozinhe com pouco sal, enfim. Mas aquela comida, ela tem que ser atrativa, né? E aí a gente também vai entrar na questão visual. Mas voltando lá para o início, quando a gente começou ali, o Caio já engatinhava, começamos a inserir ali as frutas e tal. Eu entendo, né, que tudo é questão de estímulo. Então, assim, além do estímulo de ofertar aquela fruta, de ofertar o brócolis, a cenoura, a batata, o que eu pensei? Bom, vou fazer algo que também seja atrativo aos olhos, né? Então, eu agi de duas formas. Estou trazendo aqui a minha experiência. Eu agi de duas formas. Eu fiz
frutas, desenhos de frutas, naquele material chamado EVA, e colei ímãs atrás e coloquei na geladeira. Então tinha a banana, tinha o mamão, tinha a uva, todas as frutas. Então, conforme eu ia comprando naquela semana, ele sabia o que tinha na geladeira de frutas. E aí ele começava a apontar. Por quê? Porque aí eu pegava aquelas frutas que eu tinha feito, né, no EVA, né, e colocava na altura da visão dele, para que ele pudesse ver quais eram as frutas. Então eu já começava estimulando ali, ó, banana, quer comer banana? Vamos comer banana? Daí ele mostrava, chamava atenção ou pela cor ou alguma coisa, né? E aí ele dava a entender de alguma forma que ele queria banana. Aí eu abria a geladeira, mostrava a caixa das frutas, mostrava ali a banana, pegava a banana, descascava. Às vezes ele comia, às vezes ele não comia, aí a gente mudava de fruta, e assim foram várias e várias e várias tentativas até que ele foi se acostumando a comer fruta. De que forma também? No início, eu colocava cestinhas de silicone, tem umas cestinhas de silicone vendidas na internet, bem baratinhas, tá? Pode ser no pratinho deles também, fazia sempre uma decoração. Então, por exemplo, a banana eu cortava em rodelinhas, deixava ela arrumadinha assim e colocava ou nessa cestinha de silicone ou cravava uns espetinhos que hoje também tem para vender nessas lojas de internet, né? E que tem o formato ali do bichinho, tem o formato do dinossauro, do cachorrinho, tem formato de uva, tem formato de... Então, assim, tudo isso contribuiu muito para que aquele alimento se tornasse mais atrativo. E assim foi com todos os outros alimentos, né? E aí ele passou a comer cada vez mais uma variedade maior de alimentos. E isso me ajudou muito. Mas foram inúmeras, inúmeras, inúmeras tentativas, né? Hoje ele come frutas que eu não como, ele come abacate que eu não gosto. A banana também não sou muito chegada, então eu compro pra ele e faço questão de sempre ter. Porque além de matar a fome, né, são alimentos muito nutritivos, enfim. Não sou profissional da área, não sou nutricionista, nutróloga, mas como toda mãe, sabe que são alimentos mais saudáveis e fazem bem, né? E aí a gente vai fui inserindo dessa forma, né? E aí chegamos lá no famoso brócolis, na couve-flor, na cenourinha. E aí eu fui fazendo da mesma forma e mostrando o doce e o salgado. Então assim, além de tu trabalhar a questão da alimentação, tu trabalha várias outras coisas. E claro, não posso deixar que isso não foi um trabalho unilateral, né? Eu fiz isso em casa dessa forma, mandava para as terapeutas do Caio, ó, tô trabalhando isso, se der para inserir na maneira com que vocês estão trabalhando, né, no aspecto que vocês estão trabalhando, vai ser bem legal, vai complementar, vai ajudar, vai me ajudar. Então, essa troca toda foi feita, as meninas buscavam jogos com as frutas, assim como hoje buscam jogos dos animais que ele mais gosta, do pinguim, enfim. Na época elas buscavam as atividades relacionadas à alimentação e isso me ajudou muito, muito mesmo, né? Assim como na escola, mandava aqueles lanches super decorados, bonitos, atrativos, os colegas aproveitavam e comiam também, e isso eu acho muito legal, porque quando desperta o interesse do igual, vai refletir nele também. Então, o lanche era bonito para ele, mas era bonito para os colegas também, então eu mandava mais para que os colegas também se entusiasmassem a comer, porque essa troca também é muito importante, né? É o lanche de outra pessoa, os colegas se interessavam, porque toda criança gosta do lanche do amigo, né? Isso é normal. E aí, com o interesse dos colegas, também despertava o interesse do Caio. Então, assim, isso também foi um trabalho muito legal, né? E eram coisas saudáveis, então não tinha problema de mandar, assim. Que mais que eu ia contar sobre isso? Fiz vários, fazia café da manhã, fazia, eu chamo de
rolo de ovo, né? Que é o ovo batidinho, e aí faz uma panquequinha só de ovo, dá pra fazer doce, dá pra fazer salgado. Eu particularmente faço só salgado. Então fazia uma panquequinha e fazia uma crepioca e fazia o ovo mexido e fazia como se fosse o cabelo do leão, montava um bicho ali, fazia a cenourinha como a barbicha do leão, enfim. E assim fui fazendo, fui pesquisando na internet, tem um monte, tem uma menina que eu sigo também no Instagram, nem sei se eu posso falar, mas enfim, depois se eu puder deixar o link dela, ela é mãe típica, mas ela é extremamente dedicada com o lanche da filha e eu me inspiro muito nos lanches que ela faz, que ela monta e acho que isso é imprescindível, assim, para qualquer criança, principalmente para trabalhar essa questão dos atípicos, né? E assim a gente foi indo. Claro que cheguei, assim, não é do meu costume essa questão de salgadinho, bolacha recheada, essas coisas. Então, eu vou contar um fato rápido aqui pra vocês, que até foi muito engraçado. A gente foi na pracinha, encontramos as minhas amigas, que também têm filhos, e aí, como lanche da tarde ali, pegaram salgadinhos pra comer, e o Caio nunca tinha comido salgadinho, e foi muito engraçado, porque ele se avançou no pacote de salgadinho, e assim, ele não queria deixar mais ninguém comer, porque salgadinho é porcaria, mas é gostoso pra caramba, né? Todo mundo sabe. Então, eu passei a maior vergonha e decidi comprar de vez em quando, né? Então, de vez em quando eu me lembro, eu compro um salgadinho, daí ele come, fica feliz e tá tudo certo. Outra alternativa também que eu uso muito é aqueles biscoitinhos de polvilho. O Caio adora aquele biscoito de polvilho, né? Não tem fritura, enfim, ele é mais saudável. Como eu falei, eu não sou geração saúde, assim, mas eu procuro é, ofertar o que há de mais saudável. Depois o mundo vai acabar corrompendo as coisas, ele vai acabar conhecendo outras coisas, né? Bolacha recheada hoje ele já conhece. Se ele vai no supermercado comigo e a gente passa pelo setor aí de bolacha recheada, ele aponta, ele me pede, eu compro, tá tudo bem, tem horário para comer, né? Então, busco fazer muita coisa em casa. Então, assim, eu faço sorvete em casa. Se vocês quiserem receita, me peçam que eu mando. É muito fácil de fazer. O sorvete caseiro, ele não tem a gordura. Ele tem açúcar, claro, mas ele não tem um açúcar excessivo. Ele não tem a gordura hidrogenada. Ele é feito com gelatina. Gelatina é uma outra coisa que o Caio adora e é uma baita de uma sobremesa aqui em casa. O que mais? Eu faço requeijão caseiro para ele. A gente faz muito pão feito em casa. Quando dá vontade de comer pão, eu faço. Eu faço aqueles enroladinhos de salsicha. Eu uso muito o forno e a air fryer. Eu não tenho costume de fazer fritura. Na verdade, eu nunca fiz fritura, né? Ovo, quando eu faço. Ou ele come o ovo cozido, ou ele come o ovinho aquele da panquequinha mesmo, que aí eu bato com creme de leite. Fica trigostoso. E coloco assim na frigideira, enrolo presunto e queijo e fica maravilhoso. Ou crepioca, ou essas coisas assim. Ele come pão, gosta de uma bisnaguinha, compra bisnaguinha de vez em quando, ele come de vez em quando. Bolo, procuro fazer em casa também. O café da manhã do Caio é bem reforçado, até porque a gente vai para a clínica logo depois, então no vídeo que eu vou fazer sobre a nossa rotina também vou falar um pouquinho sobre isso, mas geralmente ele come uma fruta, ele come uma coisa salgada e uma coisa doce, que geralmente é um bolo e um rolo de ovo, né? Então assim, ou um pãozinho, alguma coisa assim, né? Com requeijão, com presunto, queijo, alguma coisa. Então assim, é um cafezinho bem reforçado. E a gente leva uma fruta também, porque entre a saída da terapia e a vinda para casa, enfim, até ele almoçar, para não ficar com tanta fome, né? Não aumentar essa ansiedade também. Então, isso tudo eu deixo muito pré-pronto. Por quê? Né? O alimento em si, o arroz, o feijão, o alimento mais pesado, digamos assim, eu cozinho com antecedência, eu congelo esse alimento,
porque como eu tenho um horário muito restrito, e eu também vou falar isso no vídeo da nossa logística, né, na nossa rotina, eu tenho um tempo muito restrito, a minha vida é bem corrida, eu tenho mais de uma atividade profissional, né, eu tenho a questão das terapias do Caio, eu tenho a escola, enfim, tem outros compromissos, eu tenho a casa, enfim, supermercado, pagar conta, como todo ser humano normal, tá? Mas a nossa rotina ela é bem pesada, o Caio tem terapia segunda, terça, quarta e sexta. O único dia de folga é a quinta-feira, né? Amanhã de folga, não é nem o dia, é amanhã de folga. Então, esse alimento mais pesado, que é o arroz, o feijão, a base, que eu digo, né? A base, ela fica pronta com antecedência. Eu cozinho feijão uma vez por mês, ou enfim, a cada 15 dias, separo nos potes e congelo, né? O arroz eu faço toda semana, direitinho ali, ou a cada 2, 3 dias, dependendo, eu faço o arroz. Massa só no dia mesmo, ou quando a gente chega mais cedo da terapia, ou quando na nossa quinta-feira de folga e final de semana, né? Porque a massa é mais difícil, assim, não fica tão boa. O Caio ama lasanha. Já me perguntaram sobre a questão da comida misturada, né? Que tu misturar o arroz e o feijão, a comida misturada, a lasanha, ela montada, mas ela é uma comida misturada. O Caio não tem problema nenhum com isso. Não tem problema com o sal e nem com os temperos. Eu uso shoyu, eu uso o sal, eu uso, às vezes, tempero pronto também, né? Aqueles de pacotinho, quando precisa eu uso também. E deixo sempre, e procuro buscar, assim, o prato do Caio, ele tem a borda toda, ele é de plástico, ele tem a borda toda colorida, eu procuro arrumar o alimento ali, o almoço ou o café da manhã, de uma forma que se torne mais atrativa, né? Eu acho que tudo isso, na verdade, é um conjunto enorme, a gente não sabe o que exatamente deu certo. Deu certo, mas eu não tenho como chegar para vocês e dizer assim, olha, tal coisa deu muito certo, né? Fora o fato de eu dar umas engambeladas nele de vez em quando. Então, assim, chegou uma agora, pouco tempo atrás, quando ele começou a desenvolver mais a fala, ele babava, né, de vez em quando, assim, e ele tem uma flacidez, assim, né, na minha família a gente chama de boca mole, mas não é esse o nome, tá? É esse músculo da face que a gente tem que acabar fortalecendo, né, fazendo um exercício. E qual é o melhor exercício? É a mastigação, né, para ajudar. Então, assim, passei a não descascar e não cortar mais as frutinhas, né, aí tinha que comer fruta, a maçã tinha que comer com casca, lavadinha, bem direitinho, lavadinha. Então, assim, claro que no início havia uma rejeição, porque ele tinha tudo muito, muito fácil ali, né? A maçãzinha cortadinha, descascadinha, tudo. É uma delícia de comer, né? Então, eu comecei a trazer mais dificuldade e aí ele começou a rejeitar mais as frutas e tal. Então, o que eu comecei a fazer? Meio que a forçar, né? Eu comecei a restringir as coisas muito gostosas, tipo essas besteirinhas que a gente come de vez em quando, eu restringi um pouco mais e ofertei mais essas frutas, mas nesse novo formato, né? Então, aconteceu uma coisa muito curiosa, que eu adoro assistir vídeos de economia doméstica, né? Eu sou capricorniana, né? Eu adoro um planejamento, uma planilha, eu adoro uma organização, eu adoro tudo isso. E eu adoro assistir vídeos de economia financeira, de economia doméstica e nananã, tá. E aí tem um vídeo da Natália Arcuri que fala sobre a ida ao supermercado, né? Sobre aquelas ofertas na tua cara, que tem geralmente o valor mais caro, mais alto, né? E aquelas que ficam na prateleira mais baixa, que tem a mesma quantidade, a mesma coisa, só que de outra marca, mas tem um valor mais baixo, né? E a gente tem que ficar atento a essas coisas. E eu fiquei pensando naquilo, assim, sabe? Eu disse, pensa comigo. E eu pensando comigo mesma, na minha loucura da conversa, né? Conversando comigo mesmo. Eu disse, não, então olha só, pensa comigo.
O que tá na cara dele ali? Eu tenho que botar as frutas na cara dele com essa nova roupagem, digamos assim, né? Mas ele não vai querer comer direto, né? E o Caio não se aperta, né? Se ele tiver com fome, ele vai lá e ele invade alguma coisa, ele come, não interessa. O que eu vou fazer? Bom, vou começar pelos lanches. Lanche da clínica. O que eu fiz? Eu queria que ele comesse, porque ele gosta de cenoura cozida, mas ele não come muita. Ele morde a cenoura crua, mas ele não come, né? E aí eu pensei, vou ofertar as duas coisas, porque o resultado vai ser o que eu desejo. Se eu ofertar uma maçã com casca e uma cenoura, o que vai acontecer? Ele até pode morder a cenoura, mas ele vai acabar indo comer a maçã com casca. E foi, bingo, exatamente o que aconteceu. Ele foi na cenoura, porque ele gosta, mas ele viu que estava crua. Isso eu mandei pro lanche da clínica. Eu não me lembro nem com quem foi, mas eu acho que foi com a Andréia, com a fono. E aí ele pegou a cenoura, olhou, mordeu, mas não quis comer, né? Devolveu, não quis comer. Ok, era esse o objetivo ali. As duas opções. Uma que ele ia rejeitar e a outra que, para não ficar com fome, ele seria obrigado a aceitar. Então, assim, essas coisas, esses manejos malucos, assim, que eu vou inventando, também é uma coisa que acabou dando muito certo, né? Eu não mando lanche, a besteirinha que ele come em casa e no final de semana. O Caio gosta muito de sorvete. Ultimamente eu não tenho tido tempo de fazer sorvete, porque ele demora mais de 24 horas. Então, assim, de vez em quando eu vou ali, compro uns picolé, boto no freezer. Final de semana ele ganha um picolé de uva, né? Ou um picolé de chocolate também, não tem problema. Ele come chocolate. Procuro dar um chocolatinho melhor, um meio amargo e tal. Mas se tiver que comer bala, se tiver que comer pirulito, tem um saco de pirulito ali guardado, né? De vez em quando dou um pirulito, vai descer para brincar com os amigos, a galera leva pirulito para todo mundo, vamos comer junto. Então, assim, é uma forma de integrar também. Então, tem os seus momentos em que a gente permite um pouco mais, até para, né? Mas tem que ter um contexto atrás disso, né? Então, assim, hoje ele continua comendo a cenoura cozida, mas agora ele já come a maçã com casca. Então, agora o desafio foi que eu tenho que chegar em casa do supermercado e lavar todas as frutas, né? Exceto a banana, que agora ele sabe que ele tem que tirar a banana do cacho, descascar, comer, jogar a casca fora no lixo. Então, isso tudo também a gente vai trabalhando outras coisas, que eles têm capacidade de aprender, né? Ele não precisa simplesmente atirar a casca da banana em cima da mesa, né? Vou trazer também um caso aqui que não aconteceu comigo, mas que eu presenciei, que a pessoa veio conversar comigo. Eu fiquei preocupada e triste, mas eu não quero criticar, bem pelo contrário, assim, me solidarizo, sabe, com a família. Mas, por exemplo, assim, conheci uma mãe que o filho, ele come chocolate. E aí eu perguntei, sim, mas o que ele come de alimentação? Chocolate. E, enfim. Aí, mas já experimentou alguma outra coisa? Já deixou com fome? Porque isso eu faço, gente. Eu sou a bruxa má, sou a megera, né? O almoço em casa é a partir do meio-dia, meio-dia e 30, que é a hora que a gente chega da clínica, né? Lava a mão, senta para comer, tem que almoçar. Tem horário dia de semana para almoçar, não tem arrego, tem que comer nesse horário. E aí não tem outra. E se tá, ele assiste, ele almoça assistindo televisão, tá? Mas se ele parar de comer, eu desligo a TV. E não tem choro, não tem vela, não tem discussão, não abro para debate. É assim que funciona e acabou. Não tá comendo, desliga a TV. Não tá comendo, não mexe no brinquedo ali. Ele não usa telas, isso vai ser um outro vídeo também. Ele não usa telas, exceto a televisão. Então, são pequenos momentos que ele tem a liberdade de assistir televisão. Vamos lá. Com relação à alimentação, né? Continuando nesse gancho. Qual foi a história do ficar com fome, né? Eu pergunto assim, as pessoas ficam, ai, tu deixa teu filho com fome? Ah, eu deixo. Deixo ele com fome. Ele não passa o dia inteiro com fome, o Caio come muito bem.
né? Mas quando tem aquele dia assim que ele não, por exemplo, carne vermelha, que ele não é muito chegado, que ele já chega com uma preguiça de comer, que ele não tá muito afim, eu ainda tento ser legal, eu boto uma farofinha, que ele adora uma farofa. Mas se mesmo assim não tá indo, é desligar a TV. E se mesmo assim ele insistir que ele não vai comer, isso já é num período ali próximo às 13 horas, ele vai com fome pra escola. Ele comeu aquilo ali, geralmente ele come, ele é esperto, ele come o arroz e feijão e as verduras e tal, e a carne ele deixa, né? Então assim, ele não vai 100% com fome para a escola e o lanche da escolinha é às 3 horas da tarde. Mas eu peço sempre para que a professora não deixe, porque tem dias que ele não come absolutamente nada, ele não quer comer. Ok, não quer comer, mas saiba que não vai comer até a hora do lanche da escola. E aí ele fica essas 2 horas restantes sem comer, fica com fome. Aí ele detona o lanche na escola, entendeu? Mas assim, no dia seguinte, o que que acontece? Ele almoça bem. Então, hoje eu não tenho mais problema com essa questão do almoço, mesmo a gente tendo pouco tempo para sentar e almoçar. Outra coisa que a gente faz, por mais que a TV esteja ligada, o volume é mais baixo, a gente senta juntos, só nós dois, né? Moramos só nós dois, sentamos juntos para almoçar. Eu acho que isso também é muito importante, muito importante. Somente com a TV ligada. O meu celular ele fica de lado, né? Claro, se tem uma ligação, se é alguma coisa importante, eu atendo, isso é óbvio. Mas geralmente o meu celular fica de lado, a gente senta e almoça, né? Por quê? Porque isso também, a criança aprende muito com a questão do exemplo, né? Por exemplo, eu como fruta, ele vai comer fruta. Eu como mais fruta, ele vai comer mais fruta. Eu tô dando atenção para ele, ele vai me dar atenção. Ele tá vendo que eu tô comendo arroz e feijão, ele vai comer o arroz e feijão. Isso não acontece só com os iguais. Claro, na escola é muito bom, porque o exemplo dado pelos iguais é muito mais potencializado por eles, né? Do que com a mãe, com o pai, com a avó, com o tio. Mas fica o exemplo. E isso tem que ser reforçado. E fora a questão do vínculo afetivo. Tem afetividade vinculada a essa alimentação. A alimentação, ela vem com uma coisa boa, né? Com esse vínculo afetivo. Ah, então ele vai ser obeso e viciado em comida. Não, porque isso é bem trabalhado. É com uma coisa saudável, é num momento que é só nossa, a gente tá sentando ali, tá almoçando, a gente conversa durante o almoço. Foi bem na escola? Tava legal? Foi bem na terapia? Trabalhou o que com a Deia hoje? O que tu fez com a Ju hoje? Tava lá na sala legal da Nath? Então, assim, as gurias geralmente me mandam pelo WhatsApp, né? Imagens do que eles estavam fazendo, dele fazendo as atividades e tal. Então eu já tenho uma prévia do que eu vou conversar também. Isso me ajuda muito, né? Então assim, essa integração me ajuda muito. Então tudo isso, eu acho que eu vou ter que fazer um outro vídeo sobre alimentação, que eu tenho vários casos para contar de coisas que a gente foi fazendo assim no decorrer e que foram ajudando. As engambeladas que eu dei no Caio também foram bem legais e no final era pro bem dele e acabaram dando certo. A gente já tá aí com meia hora de vídeo. Acho que eu vou acabar gravando uma alimentação parte 2. Talvez eu dê uma salteada, mas para nós funciona dessa forma e foi muito legal. Sempre que há alguma questão nova, né? Assim, essa semana não quis comer feijão de jeito nenhum. Tá, mas ele tá comendo na escola, tá, então tudo bem, eu não vou também botar a goela abaixo, né, em casa. Eu costumo conversar muito, tanto com a escola quanto com as terapeutas e sentir, né, daqui a pouco enjoou de comer feijão todo santo dia, meio-dia e a tardinha, né, que é o horário da janta lá na escolinha. Vamos então, tudo bem. Se tá comendo na escola, beleza, vou dar uma aliviada aqui, vou mudar o cardápio aqui, vou fazer um macarrãozinho, vou fazer uma lasanha, vou fazer eu montava cardápio, vou ter que fazer o vídeo 2, tem muita coisa para conversar, mas eu montava cardápio semanal, porque eu preciso me organizar, eu cozinho com antecedência para congelar, então montava cardápio,
sempre buscando alternar e variar a alimentação, né? Mas sempre introduzia alguma coisa, sempre introduzia uma novidade ali, né? O Caio também come outras coisas, como batata frita, essas coisas, só que sem fritura. Uso muito air fryer, né? Faço muito em casa. E vou encerrar por aqui, porque daí eu já vou começar a falar de lanchonete, de comer fora, de quando a gente sai, o que acontece. Mas isso aí vai ser assunto para um segundo vídeo, porque senão a gente vai ficar mais de 1 hora aqui conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguém que esteja com essa questão da restrição alimentar e precise de alguma ajuda, pode passar o meu contato, mandem o vídeo, enfim. Eu estou à disposição, espero não ter ofendido ninguém, não foi a minha intenção. Não é culpa de ninguém quando a criança tem a restrição alimentar. Não, restrição alimentar não tem nada a ver com, acho que também vou trazer isso nesse próximo vídeo, com gostar ou não, né, do alimento. Mas como a minha experiência foi desde o início trazendo essas diferentes texturas, diferentes cores, cheiros e fazendo essa introdução desde cedo, trabalhando várias outras coisas junto com a alimentação, para nós deu certo. Nunca vou saber se o Caio teria ou não restrição alimentar. Graças a Deus eu nunca vou saber disso. Mas para nós dessa forma deu certo. Acho que nunca é tarde para introduzir, para tentar, para reforçar, para trabalhar. Também no próximo vídeo vou falar sobre a barganha, porque todo mundo fala, ai, como é que tu vai barganhar? Eu barganho, porque a vida é uma barganha e eu tenho uma opinião bem pontual sobre isso, né? Ninguém trabalha por amor, todo mundo trabalha por dinheiro, né? Então aquela coisa assim, isso também é barganha, acho que a barganha é válida, mas com restrição, com um certo também rigor. Mas enfim, vou trazer no próximo vídeo outras coisas relacionadas à alimentação, as minhas técnicas malucas de fazer o Caio provar, e enfim, de insistir, né? Trago mais causos aí, mais histórias para vocês. Eu tava louca para falar sobre alimentação e fica borbulhando, só vem mais coisa para falar, e aí a gente cria um próximo vídeo, tá bom? Se quiserem compartilhar com alguém, se quiserem passar o meu contato, se quiserem as receitas ou quiserem trazer as suas ideias também, fiquem à vontade, sempre serão bem-vindos, comentários legais e bem educados sempre serão bem-vindos, críticas também serão bem-vindas, desde que feitas com educação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!